vivo, ao vivo. O que mais é possível hoje? E hoje temos uma live bem gostosa, bem delícia, bem diferentona, sim, para pessoas que sabem que o milagre existe, que o milagre está disponível. E para você que está chegando agora, sou Gelisa Diniz. Se você caiu de paraquedas neste canal, neste perfil, saiba que aqui nós somos trabalhadores certificados de milagres. E o que mais é possível agora? Eu tenho uma mega convidada que pegou este livro E Se Ser Diferente For Uma Potência e Não Erro e degustou em apenas 48 horas. E ela foi muito presenteada, segundo ela, e a gente vai falar hoje sobre esse guia de 7 passos para criar miraculosidade em nossas vidas. Seja bem-vindo, Francisco Teodoro! Que saudade que eu tô de Palmas. Elizabeth já chegou por aqui também, que delícia! Deixa eu te adicionar então. Bora para dentro desta live. Quem são as pessoas que estão dispostas, disponíveis para nos... Tarde, né? Seja bem recebida por aqui. Opa, até caiu Que aqui. legal, que Tá legal. bom? Acho que eu uma criança pequena, assim, contando os dias, depois contando as horas, depois contando tudo, para que a gente estivesse ao vivo no Instagram, para que mais Uau. E pessoas o que possam mais é ver. possível? E o que mais é possível? Quem Elisa, imaginaria que eu estaria com você aqui hoje? Quais as possibilidades disso acontecer, né? As possibilidades de milagres. eu acho Uau! incrível, né? Eu participei de uma entrevista, tipo aquelas sabatinas, né, algumas horas Sim. atrás, e foi muito incrível que a pessoa me disse sobre 7 pontos que estão ali já como pré-requisito preenchidos para algo que eu estou construindo, que é uma nova realidade em 2026. E aí, quando a pessoa falou, não, mas você precisa ter só 3, eu falei, ah, cara, será que eu vou ter os 3? E aí, quando ela começou a falar, e a gente foi até o final, e eu colocando os 7 e indo além daquilo que ela estava trazendo como pré-requisito, eu falei, isso é porque a Gelisa, um dia lá atrás, olhou, escolheu e Isso, permitiu acreditar nos milagres. isso mesmo. Então, para atualizar as pessoas que estão entrando aqui agora, né, para contextualizar, a Elizabeth, ela também é facilitadora de barras de Axis, que é uma empresa maravilhosa, que possui ferramentas fenomenais e incríveis, das quais, né, eu venho há muitos anos espalhando isso no mundo. A Elizabeth mora em São Paulo, e eu vou falar só a primeira parte, tá? Depois você vai trazer o resto. Tá bom. E aí, há 3 semaninhas atrás, nada mais do que 1º de agosto, 31 de julho, na verdade, 1º e 2 de agosto, Uhum. eu fui para São Paulo participar de uma imersão, né? Porque eu também trabalho com marketing digital, com comunicação, com publicidade, com propaganda, enfim, é parte dos outros trabalhos e negócios que a Gelisa tem no mundo. E aí, eu sento para almoçar num restaurante na rua do evento, do auditório, lá para quase 1.000 pessoas, e de repente, tiro o meu livro de uma mochila para fotografá-lo para uma outra pessoa que iria buscar comigo o livro, né, lá em São Paulo. E detalhe, Sim. gente, eu só levei 2 exemplares do livro físico para São Paulo, que era um evento papum, de manhã, de tarde, de noite, que eu não ia ter tempo para nada fora do evento. Mas eu levei Exato. 2 livros porque meu corpo falou. 2 Um livros era na para mochila. mim. Conte agora, o que mais é possível? Gente, mas assim, esse livro, ele apareceu para mim na Amazon em junho. E eu falei assim, não vou comprar livro. Eu adoro ler. Só que eu tenho um monte de livro que eu comecei, não terminei, enfim. E eu falei assim, não vou comprar mais um livro só depois que eu ler esse daqui. Coloquei umas formas e estruturas aqui na minha mente para não comprar. Mas achei interessante o tema, né? Gostei da capa, tudo me atraiu. Um mês depois, em julho, a Priscila, que é de Axis também, pegou Lá e do falou lá do lá do Nordeste. Nordeste, de Pernambuco. Mandou para mim, falou comigo, falou assim, Betinha, eu acho que você tem TDAH e esse livro vai ser muita contribuição na sua vida. Eu vou te mandar o link para você comprar ele aí na Amazon.
Segunda O vez. mesmo livro, segunda vez. Mas não contente, eu falei assim: não vou comprar esse livro agora, depois eu compro. Ok, tem algumas leituras na frente. Ok. Eis que eu vou ao mesmo curso, né? A mesma imersão que digníssima aqui, Gelisa. E quando a gente vai almoçar, fiz algumas amizades. Quando a gente vai almoçar, não tinha lugar no restaurante, somente na mesa da pessoa. E eu não, né, não liguei os fatos, enfim. A gente O não livro. se conhecia, a gente nem E se sabia ser qual diferente for uma ia da existência. potência e não um erro, eu vou, ó. Mas depois a gente coloca aqui. E ele fala muito sobre TDAH, toque, TEA, né? Vem um enredo aí. E quando ela pegou, pedi para a gente sentar, né, na mesa dela. Quando sentamos lá, ela pegou o livro e colocou em cima da mesa. Eu olhei e falei assim: nossa, que tapa quântico, universo, ok, é para eu comprar esse livro, tudo bem. Terceira Porque é vez. a terceira vez. Só que não foi uma terceira vez simples, né? Gratidão, Foi com a universo. autora. O universo colocou a autora na minha mesa para falar assim: leia, 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 por favor. O que você está esperando? Aí a gente começou a conversar, eu falei para ela, eu tô no seu grupo do estudo do livro, né? Ela, nossa, mas como? Daí a gente começou a conversar e foi vendo que somos de Axis as duas, que estamos, né, numa jornada parecida. E eu falei, o que que esse livro traz para mim, né? Que Juntas lá no presente. grupo da Donata, eu já tinha visto você sendo facilitada lá, enfim. Exata, já. Então, foi uma junção assim, energética, né? Para a gente se unir, se encontrar. E hoje estamos aqui que podemos ainda criar juntas. Uau! É E isso. assim, para É. quem não, de fato, não acredita, ou até que eu acredito, mas ainda não está escolhendo, ou até que não está escolhendo, mas também pode começar a pedir pelos milagres. São Paulo tem 11.497.999 pessoas. Eu Isso. fui para um evento de quase 1.000 pessoas, onde eu não conhecia ninguém, Ninguém, eu também não. além dos palestrantes, né, que já são mentores desde março de um processo que eu estou, um programa que eu estou Sim, criando. E a pessoa que senta na minha mesa está dentro do meu grupo de WhatsApp exclusivo de sim. leitores do livro. Então, para quem ainda não conhece o livro, que está assistindo essa live agora, é este. Um ser diferente por uma potência e não um erro. E aí, ok, até aí tudo ótimo, né? Vários presentes, vários milagres com a Sim. Elizabeth a partir dessa escolha que ela fez. E aí ela me perguntou se eu tinha o livro físico. Eu falei, aqui não, eu só trouxe um, mas amanhã, domingo, eu posso trazer. Oi, Tati, eu quero inclusive dar um oi para algumas pessoas. A Tati, que está Sim. aqui, a Valari, também é escritora best-seller, também é Uau. terapeuta. Está cheia de programas e novidades, né? Ela mora fora do Brasil e atende também pessoas fora do Brasil. Então, o livro, né? Ele não é só um livro. Eu sempre Não. falo, aqui dentro existe desse livro mágico e miraculoso Sim. ferramentas que podem mudar a vida de outras pessoas, porque nos 10 capítulos foram essas ferramentas que mudaram a minha vida em, digamos, 5 anos. Eu escrevi o livro em 2023, acessei Axis em 2017, né? Então, a Uhum. partir do momento que veio o reconhecimento da neurodiversidade, veio o reconhecimento da pessoa mais psíquica e telepática que eu poderia conhecer, que sou eu mesma, enfim. E nesse processo de escrever o livro, a gente tem clareza, né, do que é realmente as pessoas X-Men, quando o Axis carinhosamente nos dirige esta palavra de sermos X-Men, enquanto pessoas neurodiversas, portadoras de em qualquer grau, nível, com características, TEA, autismo, toque, dislexia, enfim, uma série de coisas, de forma que isso não é uma definição, isso não é uma deficiência, isso não é uma doença. Hoje eu tive que ouvir que isso era uma doença. Então, assim, o que mais é possível, né? O que mais é Estar dentro possível? do espectro autista é você ter uma doença. Falei, cara, o que mais é possível aqui, né? Sim. Então, nessa construção da leitura do livro,
Não foi em 48 horas totalmente assim que a Elizabeth leu o livro, né? Nós tivemos uma conversa há uma semana, Foi um pouquinho uns 10 menos. dias atrás, né? E aí eu queria que você trouxesse esse processo seu especificamente, Elizabeth, Sim, com o meu livro, que desde 13 de novembro de 2023 ele não é mais meu, ele é do mundo. ele Então, é do mundo. E como assim, foi? que eu sou muito feliz e grata. Primeiro, por você ter escrito. E segundo, pelo Não, universo querida. não desistir de mim, de me trazer 3 vezes, né? Para que eu. Eu e o Uni estamos no seu pé agora. Exatamente. Para que pudesse me trazer esse aconchego, esse acolhimento. Porque muitas vezes a gente se julga tanto e entra numa forma estrutura total de como tem que ser, que é doença, que é isso, que é aquilo, e não reconhece a potência, né? Exato. Quantas pessoas estão sendo aliviadas com essa leitura? E aí, vou trazer aqui a minha percepção sobre isso e por que eu li tão rápido. Primeiro, que eu estava num processo de perguntas. Para quem não conhece o Access Consciousness, a gente pergunta, né? Quando a gente quer atualizar alguma coisa, a gente faz perguntas. Então, as mais comuns, como pode melhorar, e o que mais é possível, o que se requer para que eu consiga alcançar isso ou aquilo, né? Qual a consciência que tem aqui, entre outras. E eu estava perguntando, o livro aparecendo, e eu nada de olhar para o livro, me colocou aqui a autora na minha mesa e falou: leia. Quando eu sentei, quando eu saí da imersão, eu peguei o livro no sábado, e aí eu peguei o livro e comecei a ler. Então, eu li no trajeto para casa, eu fui de metrô, li no trajeto para casa. Domingo a gente ficou lá, saímos mais cedo, acho que foi umas 5 horas, que o evento era das 9 da manhã às 11, às 10 da noite, então bem cansativo, né? Fiz a leitura no domingo, vindo para casa também, e na segunda-feira eu já tinha programado meu dia para não ter compromisso, porque após imersão a gente está com a cabeça Recuperar cheia a energia, e né? Aí. recuperar a energia. E eu falei assim: vou tomar um café, vou continuar a leitura. Eu terminei 19h19 do dia e, lógico, parei para poder almoçar, para poder fazer as coisas do dia a dia, assim, pouco, mas terminei o livro no mesmo dia. E vou dar spoiler, né? No capítulo 8, ele tem um exercício prático, porque assim, ele conta a história da Gelisa, e aí conta a história, né, da conjunção ali do Axis e de tudo que transformou na vida dela. E ele traz exercícios práticos para que você possa colocar, implementar na sua vida e na vida dos seus clientes, das pessoas que você conhece, né? Que estão sofrendo com isso, estão passando por alguma coisa nesse momento e que não sabem o que é, né? Da onde, como fazer, como se enquadrar, tem que tomar um remédio para poder ter foco, para poder fazer isso, para ser Eu igual. falo que ele sana, né, muitas dúvidas e não a partir da Sim, receita de como foi para a Gelisa. Esse exato. exercício do capítulo 8, ele é um exercício que você vai implementar durante 7 dias e as respostas vão começar a chegar, as informações, as conscientizações. É você com você. Isso Então, mesmo. é algo que te dá uma independência, digamos, e, ao mesmo tempo, um perceber de forma ampliada sobre você mesmo. Exato. Seja qual Ela for o fez, então a perfil. gente pode fazer também, né? E como fazer? Porque geralmente a dúvida maior de tudo é, ai, como? O como. No Axis a gente aprende que o como não é com a gente, é com o universo. A gente só escolhe, Deixa com ele. né? A Exato. gente só coloca o pedido ali. Então, vamos lá, o capítulo 8. Eu não vou ler Quando o capítulo, porque daí vocês vão comprar o o livro livro está aí. disponível, a autora Conversar. está disponível, o que mais? O Clube do Livro vai Exato. estar com segunda edição também em breve, aí no próximo mês de setembro. Então, tem muita coisa por vir. E, gente, eu tô muito chique porque eu tô amiga da autora. A gente fica comentando como pode melhorar. Esse universo é muito generoso, muito gentil, gente. Que mais é Muito, possível? muito.
para receber, né? Ai, Seja ai, que Sandra, ótimo que você falou disso, gratidão, porque assim, tudo isso aconteceu porque eu estava na escolha e aberta a receber. Porque yes. muitas vezes eu poderia olhar para ela e falar assim, ai, de novo esse livro. E não, eu falei, uau, é um sinal, realmente é um sinal. Como eu sou um pouco São Tomé, veio ali mostrando, ó, vou te colocar a autora para você até conversar com ela, para você ver como é que é. E eu falei, vou testar. Para cair a tua ficha. Para ser tipo, gente, eu falo tapa quântico, o pessoal gosta muito dessa minha expressão. Então, Eu adorei o tapa para ser um quântico. tapa quântico mesmo. E qual que é esse exercício, né? Para você, durante 7 dias, anotar o que, que é honra e respeito para você. E Porque para o muitas fofinho. vezes, por mim, né? O que, que Exato. muitas vezes a gente escolhe, mas sempre tá colocando alguém na frente, né? Então eu escolho, mas eu tô preocupada. Ah, calma aí, eu não posso escolher isso porque eu tenho minha filha, ou porque eu tenho os gatos, e vai colocando várias, a família, o marido, enfim, qualquer coisa que te impeça ali. E aqui não. O que, que você pode fazer para honrar e para se respeitar? Né? O que, que é honra e respeito para você? E eu falei, uau! Sentei assim e falei assim, vamos lá, né? Vamos colocar aqui o que É um convite, né? é um Para a gente ter convite. mudança de verdade. Exato. E aí eu vou, como eu sou vulnerável, eu vou abrir aqui o que é O que honra foi para para mim você? e O que eu vou veio? trazer, ó, o meu exercício, cadê? Ah, calma aí, na outra Preenchido, página. né? Aqui, Assim, porque ó, o no meu livro, exercício exato, no livro já tem um feitinho. lugar de você escrever, para você nem ter que falar assim, agora eu vou ter que comprar um caderno, eu vou ter que ir atrás de um Não, bloco, não, já é aqui tem. mesmo. Não, é É, no livro. O é exercício é prático e assim. Virou um livro de cabeceira, porque eu abro em alguns lugares, releio, então tá muito linda assim, a minha história de amor com ele. Vamos lá. Então, no primeiro dia a que gente eu comecei, recebe. é, receba, porque eu tenho certeza que esse movimento, o Axis já começou, né? Ele fala muito sobre as diversidades e tudo mais. Mas esse livro ele é daqui do Brasil e ele está aqui, né? E você está Ó, energia. próximo. Então, quantas pessoas vão se libertar, né? Com essa consciência? E vamos lá, né? Porque já falei demais. Então, eu coloquei aqui no dia 4/8. Hoje eu vou fazer o começo, meio e fim, que eu estou fazendo através da leitura desse livro. E nessa parte aqui, eu vou dar super spoiler, tá, gente? Mas vocês vão querer ler mesmo assim. Não leio, não leio, vamos falar a real. Vai ser É, totalmente diferente para cada um. Então, é prático, sim, sim. né? Com o próprio No, ser. no, no oitavo capítulo, a autora traz para que você pare a leitura e continue, e faça o exercício 7 dias e depois volte, né, a ler o nono e o 10º capítulo. Como me honrar e me respeitar naquele momento era começo, meio e fim, eu falei assim, vai começar por aqui. Você E aí já eu falei foi assim, no dia 1 e foi para. Né? eu escrevi o dia 1 e eu terminei a leitura. Mesmo porque já estava no capítulo 9 e eu queria ver o final. E essa foi a minha primeira mudança. No dia 2, no segundo dia, comer e beber o suficiente para meu corpo nutrir. Então, eu percebo que eu estou no movimento de comer menos, mas não é porque eu estou fazendo um regime, uma reeducação alimentar. Eu pergunto para o meu corpo o que ele está com vontade de comer. Você está buscando a informação que o próprio corpo está te Do dando, corpo. presente com o que ele escolhe, e você está honrando, se respeitando a partir dessa Exatamente. escolha, né? Desse movimento. E eu percebi já uma diferença aqui na balança, tem uma balança, né? No, mulheres, né? Eu tenho uma balança no meu quarto. E eu percebi que eu já diminuí de lá para cá 3 quilos. 3 semanas. É, Uau!
Parabéns. 3 quilos de... E eu Uau. não estou indo na academia, tava passando por algumas coisas e tudo mais, então assim, é a alimentação, beber água, eu tô comendo por mim e pelo meu corpo. Uhum. E No não pela terceiro, vontade não pela vontade, ou às vezes ou, você pra, come e fala, ai, tá tão gostoso, vou comer mais ou um pela pouquinho. dopamina daquilo que a comida vai te proporcionar, né? Exato. Então, tá uma alimentação, tá gostoso, tá bonito, sabe? A minha alimentação. Tá muito, assim, respeitoso comigo e com o meu corpo. No terceiro dia, aceitar e reconhecer a potência que eu sou e aceitar o dinheiro que quer entrar na minha vida. Gente, tá Uau. aparecendo cliente que eu nunca nem imaginei que pudesse me ver. Então, mais, muda mais, universo, mais dinheiro, por Uhul! favor. Mas a partir do momento em que eu voltei a falar nas redes sociais e eu falo sobre o que eu acredito, é uma coisa que não é, ai, compre batom. É o que aconteceu, é a mudança que eu transpareço, que está me trazendo várias oportunidades. E o que mais é possível? Assim, sou muito. Nossa, o quarto dia, escolher a mim em primeiro lugar. E eu tô com uma situação de família, a minha mãe tá com diagnóstico de demência, e eu estava me privando de trabalhar e de fazer algumas coisas, porque eu colocava a minha mãe em primeiro lugar, e eu achava que eu, como filha, tinha que fazer daquela forma, e isso estava me prejudicando. Tanto quando eu ia para poder cuidar dela, eu me sentia mal porque eu não estava trabalhando, e quando eu estava trabalhando, eu me sentia mal porque eu não estava indo para cuidar dela. Eu estava dentro de um além, que a gente chama, eu estava num looping, né? E aquilo ali estava mexendo com a minha cabeça, emocionalmente e financeiramente e tudo mais. Tava um caos aqui, tava estilado o caos. E quando eu cheguei nesse dia, eu não fui de manhã como eu ia todos os dias, né, para poder fazer a higiene da minha mãe e tudo mais. E quando eu cheguei à tarde, eu falei, eu cheguei e o meu pai estava fazendo o que eu faria. E eu falei assim, uau, o quanto que eu estava. Ele cuidando da esposa e você Sim, filha só indo para naquele visitar, momento você seria filha também. para ser o papel de filha. Daí eu entrei no meu papel de filha. Meu pai está entrando no papel de esposo e de pai. Então, assim, quanto que isso reverberou só por uma frase que a gente colocou aqui no quarto dia. Gente, E é o foi dia muito. 4 do O dia exercício. Dia 4 foi muito emocionante para mim esse dia, porque realmente estava muito pesado e eu não entendia e eu me culpava, porque eu falava assim, gente, como pode? Eu não posso me culpando, porque é minha obrigação, é porque o filho tem que cuidar do pai, da mãe e tal. Mas não é essa a questão. A questão é você que saiu do julgamento. Você eu conseguiu saí do também. julgamento de me julgar, eu saí do julgamento de julgar o jeito certo, e eu dei espaço para que eles pudessem resolver a vida deles, né? As escolhas que eles fizeram. Assim, foi tão leve para mim. Nossa, foi 5 horas da tarde que eu cheguei aqui em casa, mas foi muito leve, sabe? Foi uma coisa que eu consegui realmente entregar. E quando você anota, quando você escreve, é muito mágico, porque parece que a mágica acontece mais rápido. E Bom, ela vamos e tem isso de escrever, isso tem um poder por si só também. assim. Pode falar disso depois em outro momento. Vamos Continua lá. com seus milagres, que eu estou adorando. Sim, E tem vamos lá. mais, né? No Acompanhando a qui- gente. Exato. E no quinto dia, eu coloquei assim, ó, sendo eu mesmo e me mostrando sem julgamento. E por muito tempo eu tentei me adequar a essa realidade, sendo. Bom, vamos falar um pouquinho do banco. Na época do banco, para quem não sabe, eu fui bancária durante 13 anos, sou especialista de investimento, conheço toda a parte de finanças e tudo mais. Quando eu trabalhava no banco, eu sempre estava sendo podada, porque eu dou risada demais.
tudo para você é alegria. Então, eu tô E é errado estável. ser alegre, e é É errado ser errado alegre. ser alegre, sim. No mundo corporativo, muito. E que eu era muito colorida, e também tinha a parte assim de racismo, porque cabelo cacheado, porque você precisa arrumar o seu cabelo. Então, assim, eu passei por muita coisa em que eu sempre estava ali preocupada para ver se eu estava num estado Se de alerta diminuindo, na constante. verdade, né? Diminuindo Me quem você é. diminuindo, é isso, me diminuindo, porque como que eu ia ser aquela expansão? E aquilo era muito doloroso para mim. Tanto é que, se você ver a minha foto da época que eu era bancária, você via um semblante triste, porque tinha uma tristeza ali embutida, porque eu era o errado de mim total. E quando eu coloquei essa frase aqui, eu me abri para o mundo sendo eu, falando do meu jeito, dando risada do meu jeito. De vez em quando eu sou brava, daí eu falo, dou a bronca nas minhas pacientes, meus clientes. Tô nem aí, eu falo. E Se a tá pessoa quiser tudo ficar do bem. meu lado, Era a energia requerida no momento. é energia requerida. Então, assim, se a pessoa quer ficar do meu lado, do jeito que eu sou, fica. Se não quiser, tudo bem, tá tudo certo. Então, eu me assumi sendo eu. E parece que um brilho saiu de dentro de mim, assim. Foi muito lindo. Isso no No quinto sexto, dia. isso no quinto dia, estamos acabando já, Só, gente. só 5 dias. Isso. E no sexto dia, eu coloquei: o que eu vou me honrar e me respeitar hoje? Cuidar e ser grata por tudo que eu já tenho. Então, cuidar do carro que eu tenho, cuidar do meu apartamento com mais carinho, uma decoração diferente, alguma coisa que eu quero trazer. O meu carro queimou o farol tava tipo meio caolho, aí já levei para arrumar. Então, assim, como seria agradecer tudo que eu tenho, as roupas que eu quero vestir, do jeito Fácil. que eu quero Mesmo, vestir. E foi assim, foi incrível, foi muito bom. No sétimo dia e último, eu coloquei organização digital. E o que é isso, né? Hoje em dia, eu tenho 47 anos, eu não sei aí a idade de quem está passando, mas para mim, eu tenho um desafio aí com a comunicação, com o Instagram, como posso, como não posso. Então, eu estou fazendo essa organização, organização da minha mentoria também, que eu tenho uma mentoria financeira, e aí está sendo melhor a minha entrega para as pessoas, organização em tudo que eu faço, porque no Axis é muito libertador, que você pode receber de tudo. Então, Sim. eu faço atendimento, eu faço mentoria, e faço barra de axis e dou classe de barras e E não viagem. significa ser livre é também se tornar desorganizado, né? Então você Não, implementou. Legal, exato. E legal. aí eu comecei a ter mais facilidade com a organização, porque eu colocava na minha cabeça, eu não sei fazer isso, eu não consigo, meu Deus, e agora? Eu tenho que contratar não sei quem, eu tenho que fazer isso. Mas foi ficando mais leve. E foi aparecendo pessoas que praticamente me traziam assim, olha, mastigadinha, só você fazer isso Capacidade. daqui. Foi total facilidade. O mantra de Axis é isso, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E esse é o meu relato, tá? Das coisas que aconteceram comigo. E depois disso, tá mudando muita coisa no meu mundo, tá bem agitado por aqui. E mais disso, por favor. E é isso, eu quero só te agradecer, porque no meu mundo foi muito grandioso o seu livro, a sua presença, né? O presente que você é na minha vida. E que uau, né? Que uau. Acreditem em milagres, gente, que E acontece. assim, hoje, né, Sim. nessa reunião que eu tive mais cedo, a pessoa me perguntou se esse livro era só com essa finalidade da questão das neurodiversidades. E eu disse, não, ele é um livro para você mudar a sua vida em qualquer questão que você tenha, que seja um perrengue, um problema, uma limitação.
Sim, um obstáculo, né? E quando a gente traz as narrativas, né, dos capítulos ali, existe um processo de evolução de sim. quando a gente não se olha, de quando a gente não se recebe, de quanto a gente não se percebe algo muito maior do que o cabelo que é encaracolado, do que o Sim. sorriso que é demais para o outro, a felicidade que incomoda, mas como assim você acorda e dorme feliz e a gente está lá com 1 milhão de contas para pagar? Enfim. Né? Então, assim, eu já ouvi, né, várias coisas, quem acompanhar lá todo o processo do livro vai ver que Sim. dentro do meu livro tem 2 também livros que eu falo muito do Axis, né? Que é Você ensinaria o peixe a subir em uma árvore. E Sim. esse livro, quando eu acessei, comprei, li, estudei, ele nem tinha ainda em português. Ele era só em inglês. Foi o meu maior desafio, que ao mesmo tempo foi a libertação mais incrível, porque quando me perguntam sobre a questão dos diagnósticos, né, das características TEA, TOC e TDAH, isso aqui foi um instrumento de descoberta, um instrumento de exploração, um instrumento de mudança de realidade total. Então, se eu não estivesse com este livro em 2021, este livro talvez nem existiria em 2023. Então, a gente está falando de possibilidades, a gente está falando de mudanças possíveis dentro de qualquer área da sua vida. A gente está dando foco hoje para o livro, para o capítulo 8, para o 8º capítulo, porque lá existe um exercício prático que uma criança de 6 anos, um adolescente de 16, uma senhora de 46, 47 como nós, e alguém Sim. de 90 vai Exato. ler, vai ler e vai receber cliques, chaves, ferramentas, que a gente chama de perguntas que empoderam você a ser quem você de verdade é. E nesse movimento, né, a gente está falando de todas as faixas etárias, todas as pessoas, todas as culturas. O livro já está em português, inglês e espanhol, foi best-seller nas 3 publicações. E um dos motivos de ter realmente escolhido escrever foi quando eu estava muito ferrada com contas, né, com dívidas, que a gente chama em Sim. Access de débitos passados, para você mudar a energia e mudar aquela realidade. E ao longo do processo da própria escrita do livro, eu fui recebendo muito do Access através desse livro aqui, ó, Saindo das Dívidas com Alegria. Então, por que eu quis trazer agora, Elizabeth? Porque você disse que Sim. dentro do banco você era a pessoa alegre que você não podia ser. Sim. E E no foi livro exatamente fala. Exato, e exatamente, é sendo alegre que você muda a sua realidade financeira. Porque é Sim. quando você está sendo você, você prospera. Você pode ser você, abundante, feliz, próspero, saltitante, irritantemente feliz. Ai, Quando muito irritante. é o Geraldo Rufino que fala isso, e assim, o Geraldo Rufino é um cara que hoje ele é um dos empresários que me representa dentro de lugares que ele superou, porque ele Sim. tem muita característica do meu pai. Lá no passado, sei lá, 40 anos atrás, eles se cruzaram em alguns momentos, em algumas rodovias aí, como caminhoneiros no Brasil, né? E aí o Geraldo Rufino fala: eu sou irritantemente feliz. Então, quando eu escolhi trazer para dentro de um livro a abordagem de como você se conecta com você, depois de burnout, pânico, Sim. ansiedade, várias outras coisas que causaram a separação, o divórcio da Gelisa, o ser, pessoa, que tem um Conforto. corpo aqui na Terra. Então, quando a gente faz esse movimento desses 7 dias de honra, a Miriam está dizendo, também sou irritante feliz. Seja bem-vinda ao nosso clube, à nossa comunidade, pessoas irritantes